Vamos abrir as nossas Bíblias em Ageu, capítulo 1. Ageu, um livrinho pequenininho, finalzinho do Antigo Testamento, um dos últimos livros do Antigo Testamento. Na verdade, o Antigo Testamento é o terceiro de trás para frente. É Ageu, Zacarias e Malaquias. Ageu, capítulo 1, todo o primeiro capítulo de Ageu. Ageu é um profeta. Ele é considerado, dentro da divisão da Bíblia, um profeta menor, porque é um profeta que escreveu um texto menor, e é considerado também um profeta pós-exílico. Quem fez a classe de iniciação doutrinária comigo lembra disso, que os profetas do Antigo Testamento são divididos em profetas pré-exílicos, aquele que profetizaram antes do exílio assírio e babilônico, os profetas exílicos, que pregaram dentro do cativeiro babilônico, e os profetas pós-exílicos, aqueles que pregaram, que profetizaram depois do cativeiro babilônico. E Ageu é um desses profetas pós-exílico, que profetizou, então, no século VI e V antes de Cristo, né? Logo depois do cativeiro da Babilônia. Ageu, capítulo 1. Todo mundo encontrou já? Preste bastante atenção nesse texto, é uma história, ou parte de uma história. No segundo ano do reinado de Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz: ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, em outra versão diz apaineladas, casas luxuosas, enquanto esse templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam um templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando levaram para casa, eu dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus retêm o seu orvalho, e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Selatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo atenderam a voz do Senhor. Atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel,
governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Era o 24º dia do 6º mês, no 2º ano do reinado de Dario. Vamos orar. Deus, santo é o teu nome. A tua palavra é poderosa, Pai. Poderosamente suficiente para destruir tudo aquilo que nós construímos com a nossa própria capacidade e nos reconstruir segundo o teu coração e segundo a tua vontade. Por isso clamamos que o Senhor se manifeste com poder sobre as nossas vidas agora, Pai. E que o Senhor fale conosco e que o Senhor nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Conta-se uma história de uma mulher muito pobre que vivia num lugarejo também muito pobre, e ela andava com seu filhinho num bosque à procura de alguém que lhe desse alguma coisa para comer. Dessas suas caminhadas, ela ouviu uma voz que vinha de dentro de uma caverna. E essa voz dizia assim: aqui dentro tem muito ouro, muita prata e pedras preciosas. Entre e pegue o que você quiser. A mulher entrou na caverna e, de fato, a caverna estava recheada de tesouros incríveis, de valor incalculável. Então ela chegou e perguntou para a voz: eu posso mesmo pegar tudo que eu quiser aqui dentro? E a voz então respondeu para ela: sim, mas você terá apenas 2 minutos para fazer isso. Você terá 2 minutos para tirar dali tudo o que sua alma desejar. Depois deste tempo, saia correndo, pois a caverna se fechará para sempre com tudo o que ainda estiver aqui dentro. Então, com o coração acelerado pelo pouco tempo que ela tinha e com tantas opções à sua frente, a mulher então começava a pegar as coisas, escolhendo o objeto e ajuntava aqui, trocava ali, destrocava, ajeitava os objetos na sacola e trocava novamente e procurando a todo custo escolher as coisas mais preciosas para que ela pudesse sair dali com a sua riqueza. Então, quando o tempo estava acabando, a voz disse para ela: vamos, agora você tem apenas 10 segundos. Então a mulher começou a pegar mais coisas e colocar dentro da sacola, e a voz continuou: 9, 8, 7. A mulher pegou mais algumas joias: 6, 5, 4. Então ela pegou a sua bandeja, a sua sacola e saiu correndo. Lá do lado de fora, ela ainda teve tempo de assistir a porta da caverna se transformando num imenso paredão de rocha. Então ela olhou para a sacola e concluiu que aquilo que ela tinha juntado fazia dela uma mulher rica e que ela podia então dar uma vida melhor para o seu filho. Foi então que ela olhou e pensou: meu Deus, meu filho. Ela havia esquecido seu filho dentro da caverna. Essa é apenas uma história, mas que fala a respeito de prioridades. Quando a vida nos leva a escolher as nossas prioridades. E esses dias eu e André estávamos conversando muito a respeito disso, do que é prioridade, e essa conversa falou muito no meu coração, né? Então, pensa um pouquinho nisto. Qual é a sua prioridade? Porque no momento de pensamento, de reflexão, você pode dar uma resposta muito certa. Minha prioridade é o Senhor, minha prioridade é isso, aquilo outro. Mas no momento da vida em que você tem que tomar decisões, e a gente tem que tomar decisões constantemente, né? Dentro das urgências do trabalho, das urgências das ocupações, das diversões, das informações que vêm de fora, das pressões que vêm das pessoas e da própria família, e o tempo todo tendo que fazer escolhas. E essas escolhas apressadas costumam revelar quais de fato são as nossas prioridades.
Como aquela mulher que, no afã de juntar tanta riqueza para cuidar do seu filho, perdeu seu próprio filho. Então, qual é a sua prioridade? Tomando como base as escolhas que você tem feito na vida. Aquilo que você tem gasto a sua vida. O que é primeiro para você? O que vale mais? O que te custa mais? Ou qual é o valor real daquilo que você prioriza? E quanto isso te custa? Quanto essas prioridades cobram de você? A custo de que você busca alcançá-las? Eu queria te convidar nessa noite a pensar um pouco sobre prioridade, a partir do texto que nós lemos. Para nós entrarmos bem dentro dessa história, eu queria te contextualizar nessa história. Os dias de Ageu eram dias bastante dramáticos. Eram tempos em que as emoções estavam à flor da pele. Para a gente entender o que estava acontecendo, nós temos que voltar ao ano 538 a.C., há 2.500 anos atrás, 2.550 anos atrás. E já faziam aproximadamente 70 anos que o povo judeu estava longe do seu país, longe de casa. Aqueles que conhecem a história do Antigo Testamento sabem de que o povo judeu foi levado pelos babilônicos, foi levado como escravo depois de uma guerra. Os babilônicos entraram na Judéia e saquearam Jerusalém, destruíram as casas, mataram muitas pessoas. Eles agiram com extrema violência e aqueles que eram mais fortes para o trabalho foram levados para a Babilônia. Né? E em Jerusalém ficou apenas aquelas pessoas que não tinham condições de trabalhar e foram deixados ali para morrer, as casas foram destruídas e virou ruína aquela cidade. Então já havia 70 anos que isso havia acontecido, 70 anos em que o povo estava na Babilônia e praticamente toda uma geração havia passado. Uma nova geração havia surgido ali na Babilônia, que o único país que conhecia era a sua própria, era o seu próprio cativeiro, né? E desse período de 70 anos, eles ficaram sobre o domínio dos babilônicos primeiro, depois medos, persas, né? Vários reinos que se sucederam no domínio daquela região, e eles se submeteram a esse povo, até que um dia, nesse ano de 538 a.C., Ciro, rei da Pérsia, assinou um decreto liberando os judeus a voltarem para Jerusalém e ordenando que eles reconstruíssem, permitindo que eles reconstruíssem tanto o muro de Jerusalém como o seu templo. Né? Isso marca o início do fim do cativeiro. Né? O tempo em que grande parte do povo volta para sua casa. E, mediante isso, houve uma grande explosão de alegria. Né? O povo volta para os seus lares, mas quando eles chegam em Jerusalém, o que vocês acham que eles encontram? Né? Eles encontram uma cidade totalmente em ruínas, totalmente destruída. Como eu disse, Jerusalém foi tomada à força. Tudo foi destruído. E ela já estava abandonada há 7 décadas. Então, o mato tinha tomado conta de tudo, os animais tinham tomado conta de tudo, praticamente não havia mais cidade ali. Né? E aí a pergunta, como eles iriam sobreviver naquele lugar? Onde eles iriam morar? Como eles iriam abrigar as suas famílias, criar os seus filhos naquelas condições? Né? Então, o que o povo faz? Eles, sem perder tempo, eles se lançam ao trabalho de reconstruir a sua cidade, principalmente reconstruir as suas casas. Reconstruindo as suas casas, eles estavam reconstruindo as suas próprias vidas, né? De maneira que a cidade se transformou num canteiro de obras. E aí o que aconteceu? Eles foram construindo as suas casas, com muito custo, com muito esforço, com muito trabalho. Eles levantaram as paredes, eles refizeram seus terraços, porque as casas ali naquela região não eram cobertas de telhas,
terraços, porque grande parte da vida social acontecia nesses terraços, que eram madeiras, vigas bastante grossas e com outras vigas menores e cobertas com massa de barro misturado com palha. E então eles levantaram as paredes, fizeram os terraços, já dava para morar. Mas se dá para melhorar a casa, por que não fazer, não é verdade? Então o que eles fizeram? Começaram a melhorar a casa, né? Eles começaram a trabalhar para dar um melhor acabamento às casas que eles tinham restaurado. Como disse a versão revista e atualizada, no versículo 4, diz que eles queriam morar em casas apaineladas. A palavra painelada vem de casa enfeitada com painéis, certo? Casa com enfeite. Então, eles queriam enfeitar a sua casa. A Nova Almeida atualizada diz que eles queriam morar em casas luxuosas. E a nova versão internacional diz casas com fino acabamento. Ou seja, eles queriam morar bem, né? E eles gastaram aproximadamente 18 anos reconstruindo as suas vidas. 8 anos trabalhando para reedificar a sua cidade, as suas casas, a sua dignidade do zero. 18 anos de trabalho para dar uma morada digna, até mesmo uma morada com conforto e com um pouco de requinte e de luxo para a sua família. Eu pergunto, queridos, quem condenaria essas pessoas por isso? Não seria isso que nós também faríamos se estivéssemos lá? Não é isso que nós fazemos na nossa vida? Nós estamos constantemente, o tempo todo, construindo a nossa vida. Construindo a nossa vida acadêmica, desde do pré, do maternal, não sei mais como chama isso, até o doutorado, pós-doutorado. Nós vamos reconstruindo a nossa família. Nós casamos, temos filhos, queremos ter a nossa casa, queremos melhorar a nossa casa, queremos cuidar da nossa saúde, nós queremos correr lá para o café todo dia para perder peso, igual o Daniel está fazendo. Nós consultamos uma nutricionista igual a Liz para a gente ficar esbelto. Né? A gente quer ter o melhor que a gente pode ter. A gente compra roupas, as melhores que a gente pode ter. Não é assim que nós fazemos. Nós vivemos a nossa vida inteira trabalhando para construir as nossas vidas. Lutando pela nossa família, pelos nossos estudos, saúde, pela nossa carreira, pelas nossas relações, pelo nosso sustento. E queremos fazer o melhor que nós pudermos para nós e para nossa casa. E se alguma coisa for destruída, se a gente perder alguma coisa, a gente luta para reedificar. Reedificar a casa, reedificar os relacionamentos, reedificar o nosso emprego, a nossa carreira. A gente tenta consertar tudo. E eu volto a perguntar, quem nos condenaria por fazer assim? Ninguém. E nem Deus. Deus não nos condena por lutarmos, por dedicarmos a nossa vida a construirmos o melhor que nós pudermos construir. Ele mesmo nos ordenou a trabalhar pela nossa comida e por tudo mais que diz respeito à nossa vida. Na verdade, queridos, o que a Bíblia diz é que se nós não estamos trabalhando, nós estamos em pecado. Provérbios 6, versículo 6 diz, vai ter com a formiga o preguiçoso. E segundo Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, diz, aquele que não quer trabalhar, também não coma. Então, a ordem do Senhor é que a gente trabalhe por essa vida. Então, o que aquelas pessoas fizeram, de certa forma, era o que nós faríamos, se tivéssemos que retornar para os nossos lares e encontrássemos a nossa vida destruída. Nós certamente reconstruiríamos a nossa vida. E nós não nos contentaríamos em ter menos do que nós poderíamos ter. Se pudermos ter casas apaineladas, nós queremos ter casas com painéis. Todo trabalhado, todo enfeitado. Se nós queremos ter um carro melhor, se nós podemos, nós vamos lutar para ter.
Se pudermos ter uma graduação melhor, mais estudo, nós vamos nos esforçar para termos mais estudos. Se pudermos dar uma vida melhor, comida melhor para os nossos filhos, é isso que nós vamos fazer. E o Senhor nos ordena: trabalhe. Porém, queridos, existe um problema muito grave nessa história. Porque eles ficaram tão envolvidos na tarefa de reconstruir as suas próprias casas e reconstruindo assim as suas próprias vidas, que se esqueceram, entre aspas, de um detalhe. O templo do Senhor ainda estava em ruínas. Porque o templo do Senhor, assim como as suas casas, havia sido saqueado, queimado e destruído. E a palavra templo, eu quero que os irmãos entendam que é a mesma palavra para casa. Então, quando o Senhor fala aqui do templo dele e da casa deles, ele está falando da casa do povo e da sua própria casa, né? Ele está dizendo: vocês estão reconstruindo as suas casas e esqueceram de construir a minha casa. Para falar a verdade, o povo judeu até mesmo começaram a reconstruir a casa do Senhor quando eles voltaram da Babilônia. Mas quando vieram as dificuldades, o tamanho da obra que eles tinham que realizar, a falta de recursos, a oposição dos inimigos, dos samaritanos e dos outros povos que estavam morando ali na redondeza, então eles desanimaram da obra e passaram a cuidar das suas próprias vidas. E assim, queridos, o templo deixou de ser, em todos os aspectos, aquilo que ele foi no passado. Na verdade, não era nem mais sombra do que foi no passado. Antes de tudo isso acontecer, o templo ocupava uma posição de destaque na cidade de Jerusalém e nas vidas dos judeus. O templo era imponente, majestoso. O povo de Israel amava aquele templo. Eles amavam com toda a paixão da sua alma. A vida social de Israel, de Jerusalém, girava em torno do templo. Mas agora o templo era uma vergonha para Israel. A cidade brilhava de novo, mas o templo permanecia em ruínas. Eles não tinham mais interesse nenhum. Eles não queriam mais se preocupar com o templo, porque eles tinham mais o que se preocupar com as suas próprias vidas, cuidar das suas próprias vidas. Mas por que, queridos, que essa atitude deles foi considerado um erro tão grande assim? E a questão, queridos, era que o templo era muito mais do que um prédio de culto. O templo representava a própria presença de Deus no meio de Israel. O templo era a casa de Deus. O templo era um lugar de relacionamento com o Senhor, um período em que todo o culto girava em torno do templo. As pessoas iam ao templo para falar com Deus, para oferecer os seus sacrifícios. Eles iam ao templo para suplicar por pecados, para adorar o Senhor. Eles iam ao templo para receber a bênção do Senhor, para ouvir a voz do sacerdote, para ouvir a voz do profeta, para ouvir a voz dos mestres. Então, o templo era a própria presença de Deus, a manifestação de Deus entre eles. Toda a liturgia girava em torno do templo. E mais do que isso, o templo tinha implicações messiânicas, porque tudo no templo apontava para a obra de redenção. Tudo no templo apontava para Jesus Cristo. Os sacrifícios, os utensílios, tudo ali falava a respeito da obra de salvação que o Senhor iria realizar através de Jesus Cristo. Jesus Cristo não havia nascido ainda, a cruz não havia acontecido ainda, mas tudo no templo falava a respeito disso. Então, quando um cordeiro era sacrificado no templo, aquele sacrifício anunciava a morte de Jesus Cristo. Quando o sangue do cordeiro era derramado no propiciatório, simbolizava o sangue de Jesus Cristo nos perdoando de todo o pecado.
Quando o sacerdote entrava no templo, vestido com a sua estola sacerdotal, ele representava o acesso do povo do Senhor ao Pai, através de Jesus Cristo. Tudo no templo falava de Jesus Cristo, tudo no templo era uma obra de salvação. Por isso, queridos, reconstruir o templo era prioridade para Deus. Por isso, Deus levantou Ciro para enviar o povo de Israel de volta para Jerusalém, para que eles reconstruíssem o templo. O templo havia sido destruído no cativeiro babilônico como um sinal do descontentamento divino com a vida de pecado do povo. Era um alerta que a relação havia sido destruída naquela época, havia sido comprometida. Era um aviso de Deus para o povo de que eles estavam andando longe da presença do Senhor, estavam distantes de Deus. Então, ao ordenar o povo de Israel que reconstruísse o templo, Deus estava dizendo para eles que ele queria reconstruir a sua relação com o seu povo. Mas o povo não quis. O povo estava muito mais preocupado com as suas próprias vidas, em cuidar das suas casas, dos seus afazeres domésticos, do sustento da sua família, do que com o seu relacionamento com Deus. Isso, na verdade, queridos, não era apenas um erro de atitude. Isso é um erro que reside na essência da pessoa. Um erro que reside na percepção que nós temos de nós mesmos. Vivemos a nossa vida como se nós fôssemos o centro da vida. Nós falamos sobre isso pela manhã, num outro contexto. Mas quando a gente olha na rotina da nossa vida e percebemos que a gente vive a nossa vida para cuidar de nós, dos nossos afazeres, dos nossos interesses, dos interesses das pessoas a quem amamos, cuidando da nossa família, dos nossos amigos, trabalhando pelos nossos sonhos, nós estamos nos supervalorizando. E ao nos supervalorizar, nós temos uma percepção menor de Deus. Como se Deus fosse um detalhe. Como se Deus coubesse na nossa vida no domingo à noite. Naqueles que são um pouco mais crentes, no domingo à noite na escola dominical. Nos mais santos ainda, no culto à noite, na escola dominical, na reunião de oração e no estudo bíblico. É como se isso fosse a parte que nos cabe de Deus. Isso não é apenas um erro de atitude, é um erro de essência. É um erro, é uma falha na percepção do que é a vida. De entendermos que a vida nessa terra é a vida que existe. Então, essa percepção errada nos leva a atitudes erradas. A cuidar da nossa vida e colocar Deus nos detalhes da nossa vida. Ele está apenas com a sogra. É tempo de eu construir a minha casa. Quantas vezes você disse isso? Olha, o ano que vem eu vou cuidar mais de mim. O ano que vem é o meu ano. Eu quero tirar esse ano para mim, só para mim. Eu vou olhar para mim mesmo e eu vou ser o centro da minha vida no próximo ano. Eu estou cheio de problemas, eu estou cansado, eu estou angustiado, eu estou deprimido, eu estou estressado, eu já estou cansado de trabalhar, eu estou cansado de servir as pessoas, eu estou cansado de servir a igreja, eu estou cansado de servir a Deus. O ano que vem é o meu ano, vou tirar para mim, é o meu ano sabático. Mas não é só quando a gente diz isso, é o tempo todo. Quando a nossa postura na vida, ainda que na nossa mente nós digamos que o Senhor é prioridade, mas o nosso inconsciente que nos move na vida, a nossa postura
é de nos colocar como prioridade, os nossos compromissos como prioridade, aquelas pessoas a quem amamos como prioridade, enquanto o templo do Senhor, o lugar de relacionamento, fica com as sobras e fica em ruína. Meu irmão, para Deus, o centro da nossa existência é Ele. Eu vou repetir. Eu não sei qual é, para você, quem é o centro da sua existência. Mas para Deus, o centro da sua existência é Ele. Deus te criou para Ele. Deus não te criou para este mundo. Deus não te criou para você ser comerciante, professor, dono de casa, pastor. Deus te criou para Ele. Essa é a essência daquilo que você é e pelo motivo pelo qual você existe. Deus te salvou para Ele. Portanto, queridos, o significado da nossa existência é viver toda a nossa existência nele e para ele. É torná-lo a prioridade do nosso tempo. Torná-lo a prioridade dos nossos esforços, da nossa vontade, da nossa vida. O significado da nossa vida é nos render totalmente a ele. É não ser mais para nós mesmos. É sermos para ele. É chegar ao ponto de dizer, como Paulo disse, eu já não vivo mais. Cristo vive em mim. Ou como a própria Bíblia fala a respeito de Enoque. Enoque andou com Deus e ele já não era mais. A existência de Enoque foi esvaziada pela existência de Deus. Queridos, nós pecamos deixando o templo em ruína, o relacionamento com Deus em ruína, quando a nossa vida deixa de ser o próprio Deus. Quando deixamos de ser absorvidos pela vontade do Senhor, pela presença do Senhor. Quando tudo na nossa vida não é mais para Ele. Quando o nosso estudo já não é mais para Deus. Quando a nossa família já não é mais para Deus, a nossa casa não é dele mais. Quando Ele já não é mais o tudo em nós. Eu te pergunto, querido, você pode dizer como Paulo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro? Ou já não vivo mais, Cristo vive em mim? Já não sou mais eu, mas Ele? O que é prioridade da sua vida? Reconstruir a sua casa ou restaurar o seu relacionamento com Deus? Construir uma carreira ou construir um relacionamento com o Senhor? Dar o melhor para o seu filho ou dar o melhor para o seu Deus? Cuidar o melhor possível da sua casa ou cuidar o melhor possível da obra dele? Trabalhar pelo sustento da sua casa ou trabalhar para ele? O que é mais importante? No que você dedica o seu tempo, a sua primazia, a sua prioridade? Meu irmão, a consequência de uma vida que não tem Deus como prioridade é muito grave. O versículo 5 e 6, eu espero que você esteja com a Bíblia aberta, diz assim: agora diz o Senhor dos Exércitos, vejam onde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe um salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. O que o Senhor está dizendo aqui, queridos, com esses versículos, é que todos aqueles anos que foram transformados numa busca incessante, exclusiva, pelas coisas dessa vida, não nos levaram a lugar algum. Todos esses anos de luta
redundar em improdutividade. Vocês têm plantado muito, têm dedicado a vida toda a plantar, a trabalhar, a fazer, a estudar, e tem sido isso o centro da sua existência, mas você tem colhido pouco. Estuda, 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 mas aprende insuficiente. Trabalha, 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 mas tem insuficiente. Tudo isso que você tem se dedicado tem gerado a incapacidade de reter o pouco que você ganhou. Aquele que recebe salário, diz o texto, você recebe para colocar numa bolsa furada. E o pouco que sobra ainda não te satisfaz. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem e não se satisfazem. Vestem, mas não se aquecem. Isso não te parece uma vida que vai se esvaziando, murchando? Como alguém que dedica sua vida inteira a encher uma bola furada? Você enche, 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 e ela nunca fica cheia. Você luta, 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 e ela permanece esvaziando. Mas essa vida é assim mesmo, querido. Porque nessa vida, a satisfação plena e eterna nunca chega. Nunca. Nunca a casa estará apainelada o suficiente. Nunca você terá o conhecimento suficiente. Nunca você terá o dinheiro suficiente. Nunca você terá a casa suficiente. Se você olha as reportagens policiais e você vê os ricos empresários, milionários e políticos cheios de dinheiro, se corrompendo para ter mais dinheiro, você entende que nenhum dinheiro é suficiente. Todo o dinheiro do mundo é pouco. É dinheiro em saco furado. É comida que não satisfaz, é roupa que não aquece, é bebida que não sacia a sede. Tudo é menor. Nada nesse mundo pode nos dar felicidade plena, porque nada nesse mundo é pleno. Nada nesse mundo é eterno. Lembra do filho pródigo que usou tudo que ele tinha nos seus prazeres e toda a sua riqueza se esvaziou e acabou? E o motivo de tudo isso acontecer é muito sério, queridos, porque no versículo 9 e no versículo 11, o Senhor revela o porquê que isso estava acontecendo. Porque estava sendo insuficiente, não apenas porque a vida é insuficiente. Isso é uma verdade, mas não é toda a verdade. O versículo 9 diz assim: vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando levaram para casa, eu o dissipei com um sopro. Eu o dissipei com um sopro, diz o Senhor. E no versículo 11 ele diz: eu fiz vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre tudo que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Eu fiz vir a seca. O que o Senhor está dizendo é que vocês dedicaram as suas vidas a isso, e isso foi o centro da existência de vocês. Mas isso não satisfez. Vocês têm trabalhado a vida inteira, mas não tem sido completo. Porque a vida não é completa, mas porque eu também tenho esvaziado vocês, diz o Senhor. Eu tenho diminuído. Eu tenho soprado, dissipado com o meu sopro aquilo que tem sobrado. Eu tenho secado o solo. Eu tenho secado as suas fontes. Eu tenho impedido o teu crescimento. É o Senhor quem está dizendo. E, na verdade, queridos, o que o Senhor está dizendo é que tudo isso que faz falta para vocês é um instrumento da minha didática do amor, da didática da disciplina. Tudo isso eu estou fazendo para ensinar vocês e para trazer vocês de volta para mim. Aquele povo, assim como nós hoje, eles precisavam aprender
que não buscar a Deus como prioridade é não buscá-lo de maneira alguma. Meu irmão, minha irmã, não buscar a Deus como prioridade da sua vida é não buscar a Deus de maneira alguma. Não ter a Deus como prioridade é não tê-lo. Nós precisamos aprender, como aquele povo precisava, que vida sem Deus é vida vazia. Vida sem Deus é vida nenhuma. E quando se busca como prioridade aquilo que é incapaz de satisfazer a alma humana, essa alma nunca vai ficar satisfeita com o que se busca, ainda que o encontremos. E então, queridos, nós já aprendemos essa lição? Você já aprendeu essa lição que não adianta dedicar a sua vida à sua própria vida? Não adianta pensar que você vai construir primeiro e depois que você estiver com tudo resolvido, você vai olhar para o Senhor e dizer: agora, Deus, é a tua vez. Deixa eu arrumar a minha vida primeiro, pastor, e depois que eu arrumar, eu dedico ela ao Senhor. Isso nunca vai acontecer. Eu preciso construir tantas coisas, pastor. Eu preciso priorizar essas coisas e depois... Não vai acontecer depois, querido. Só pode acontecer o agora. Porque você nunca vai chegar num ponto em que você diga: agora eu cheguei lá. A linha de chegada vai estar sempre um passo à frente, se você tentar correr sozinho. Mas para encerrar, chegando no final dessa história, e para chegar nesse final dessa história, eu tenho algo muito importante para dizer para você. Na relação de Deus com seu povo, queridos, nenhum pecado é definitivo. Escreve isso. Não esqueça nunca. Na relação de Deus com seu povo, nenhum pecado é definitivo. Nenhum pecador está definitivamente perdido. Lembra do sermão de domingo passado, da ovelha perdida? Nenhuma ovelha vai ficar perdida para sempre. O Senhor sempre vai em busca do seu povo. Quando o seu povo esquece do relacionamento para construir casas apaineladas, casa de fino acabamento. O nosso Deus é um Deus que corrige as nossas prioridades. Nós erramos em priorizar. E o Senhor corrige as nossas prioridades. Sabe como um pai, uma mãe faz com seu filho, com a sua filha? Não, meu filho, você está dedicando sua vida na coisa errada. Dedica ao estudo. Cuida disso, é isso que vai edificar você. Busca o Deus da sua vida. É isso que o Senhor faz aqui. Olha o que ele diz no versículo 7. Ele diz assim, na nova versão internacional: assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam onde os seus caminhos os levaram. Olha que coisa tremenda, o Senhor está chamando esse povo para o arrependimento. É quando você chega para alguém e diz: olha onde você está. Olha quão fundo você desceu. Perceba que não adiantou nada. Perceba que continua tudo vazio. Perceba que você trabalhou em vão. Perceba que essa vida em busca da própria vida só está deixando você como uma criatura sem vida. Está matando a tua alma. Está consumindo você, está definhando você. Olha o seu estado. O Senhor está convidando o seu povo para o arrependimento. É exatamente o que o Espírito Santo faz conosco, constantemente. Quando o Espírito Santo trabalha na nossa mente, quando uma palavra pregada, um texto lido, fala com o seu coração, te alerta dizendo: olha o que você está fazendo, olha aonde você chegou. Eu confesso, meus irmãos, que quando eu li esse texto essa semana e preparando para esse estudo, na verdade não tinha nem decidido pregar esse texto, mas quando eu li, ele doeu minha alma. E o Espírito Santo dizendo: Marcelo, o que você está fazendo?
Qual é a sua prioridade? Olha onde ele está te levando. Veja onde a vida de vocês, os seus caminhos os levaram, diz o Senhor no versículo 7. É o Espírito Santo te convidando a arrepender, a chorar, a sentir a dor. É dizer, eu errei. E aí no versículo 8, o Senhor diz assim, suba o monte para trazer madeira. Vai lá no alto do monte e serra a árvore lá. Coloca os troncos nos ombros. É pesado. Vai ser muito trabalho, porque a obra é grande. Mas sobe esse monte, pega as madeiras e venha com ela nos ombros. E aí ele continua, construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. O que o Senhor está dizendo, depois de dizer se arrependa, é mude de vida. A partir de agora, que eu seja a sua prioridade. Que você faça agora aquilo que você não fez até agora. Que você mude o rumo da sua existência. E a partir de agora, que você passe a viver para me servir. Que eu seja a prioridade da sua vida. Muda de atitude agora. Esse é o convite da graça de Deus para nós. O Senhor podia punir aquele povo, porque ao invés de priorizar aquele que é prioridade, priorizar a sua própria vida. O Senhor poderia destituí-los da qualidade de povo eleito. Vocês já não são mais o meu povo, vocês já não são mais a minha igreja, vocês perderam a salvação. Deus poderia ter feito isso, mas não fez. Sabe por quê? Porque o Senhor nunca faz isso. Com o seu povo, não. O Senhor nunca anula a aliança que ele fez com o seu povo para o salvar. Então, esse é o convite da graça. O Senhor continua nos chamando ao arrependimento e à mudança de vida em Cristo Jesus. Aliás, todo arrependimento e mudança de vida sempre foi em Jesus. Se alguém uma vez te disse que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela lei, que no Novo Testamento é pela graça, é mentira. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, as pessoas sempre foram salvas, sempre foram levadas ao arrependimento e à transformação de vida pela obra do Senhor Jesus Cristo, prefigurado no templo no Antigo Testamento e de maneira plena, vivido em Cristo no Novo Testamento. Jesus é o nosso arrependimento. Jesus é o nosso perdão. Jesus é a nossa nova vida. E, portanto, nós temos que buscar Ele e viver nele. Esta é a nossa verdadeira prioridade. Lembra daquela mulher do começo do nosso sermão, daquela história? A oportunidade de ter riquezas revelou àquela mulher a sua verdadeira prioridade. Tão encantada pela riqueza, ela esqueceu de pegar o seu filho quando saiu. E o pior é que ela não teve oportunidade de arrependimento. A porta se fechou para sempre. Os dias difíceis do retorno do cativeiro e a oportunidade de recomeçar suas vidas também serviram de leite de aumento para o povo de Israel. Mostrou que Deus nunca havia sido prioridade para eles. Mas Deus deu a eles uma oportunidade de mudança. E diz o texto que eles não desprezaram. Se você ler o versículo 12 até o 14, você vai ver que Zorobabel e Josué e todo o remanescente do povo atenderam à voz do Senhor e às palavras do profeta, o quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado a ele. E o povo temeu diante do Senhor. E o povo buscou o Senhor e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos exércitos, o seu Deus. Imediatamente, eles mudaram de atitude, porque mudaram os seus corações. E então, meu irmão, agora é a nossa vez. Eu tenho certeza absoluta, e eu vou falar isso sem medo de errar,
que Deus não é a prioridade da sua vida. Não como deveria ser. E Ele não é a prioridade da minha vida. Não como Ele deveria ser. Nós não chegamos lá. Todos nós estamos em falha com Ele. Ele não ocupa na nossa vida a posição que deveria ocupar. Nós fomos criados para Ele e para vivermos nele e somente para Ele. Que possamos quebrantar o nosso coração, sossegar a nossa alma e que possamos nos arrepender, quebrantar diante do Senhor, chorar diante dele, mas clamar em Cristo Jesus por uma nova vida. E que o Senhor nos dê essa nova vida. E que o Senhor nos faça subir os montes, pegar as madeiras, colocar no ombro e reconstruir o templo do relacionamento. Reedificar e tornar cada vez mais lindo o lugar do encontro com o Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém? Sueli,